Olá, meus caros, momento da política no ar. Vamos falar sobre a possibilidade do impeachment do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Pois é, o que se cogita, inclusive pelo parlamentar que faz parte da bancada aliada, que é o vice-presidente dessa bancada, o senhor Marco Feliciano. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos ver na Constituição se tem essa viabilidade de impeachment do vice. Se você for no artigo 52 da Constituição da República Federativa do Brasil, você então tem o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal, só ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros do Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Aqui está, então, o embasamento legal para a possibilidade de processo, sim, contra o vice-presidente e processo de impedimento ou de impeachment. E o motivo poderia ser o que está descrito no artigo 79 e também no parágrafo único desse mesmo artigo, que diz o seguinte: substituirá o presidente no caso de impedimento. Essa é uma das funções do vice. E suceder-se-lhe-á no caso de vaga o vice-presidente. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, na realidade, uma das funções do vice-presidente é apenas de auxiliar quando convocado e de se substituir o presidente quando, por exemplo, o mesmo se ausenta do país, ou quando há o impeachment, como foi o caso aí que nós tivemos da Dilma sendo impeachmentada e o Temer assumindo, e decorrência de outras situações de força maior, ou de caso fortuito também. Como, por exemplo, poderia o vice exercer o cargo quando o Bolsonaro esteve no hospital os dias todos. Mas ali eles criaram uma outra possibilidade dentro do próprio hospital. Ele passou a despachar alguns pedidos e tal. Então, o que ocorre? O Marco Feliciano falou aí nas redes sociais, dizendo que o Hamilton Mourão está invertendo a ordem, está quebrando a hierarquia, está querendo dar pitaco aonde não foi chamado, está querendo ser presidente, coisa essa que ele não é, e configura isso, porque o presidente é um auxiliar, ele não é presidente. É claro que todo aquele que vai votar no presidente, automaticamente elege o seu vice-presidente. Agora, ambos têm cargos diferentes. E segundo a alegação do próprio Marco Feliciano, o senhor Mourão está sendo desleal, quebrando o decoro e também a hierarquia. Isso ensejaria num processo de impeachment. Aí a grande pergunta: tem impeachment de vice-presidente? Tem. Inclusive, para quem não sabe, em 2016 o STF, o Marco Aurélio, autorizou a investigação ou a possibilidade de abertura de impeachment de Michel Temer sendo o vice de Dilma Rousseff. E o próprio Michel Temer, como ele é constitucionalista, ou seja, ele é um doutrinador, ele é professor, criou obras ou livros em direito constitucional, defende essa ideia desde 1980, pois as obras que ele tem lá desta década refere-se exatamente à possibilidade de impeachment do vice-presidente. Então, não pode lhe causar surpresa ou não se sinta surpreendido se Hamilton Mourão for então impeachmentado ou abrirem um processo de impeachment contra o mesmo. Por quê? Até mesmo nas palavras do Marco Feliciano, o mesmo já contraditou várias vezes o próprio Bolsonaro, tanto na questão da mudança da embaixada, ali até eu acho assertivo,
Mas na questão aí do nazismo com o comunismo, ele discordou. Isso não seria tão grave. O grave que eu acho que ele discordou foi exatamente ser favorável ao aborto, campanha que o Bolsonaro fez em ser pró-vida e não favorável ao aborto, de tirar o 13º direito trabalhista, coisa essa que o próprio Bolsonaro não falou, né? E outras coisas mais. Então, de fato, ele está se metendo aonde ele não deve, onde não deve. E por isso poderia ensejar, como já disse, exatamente o impeachment do mesmo. E se o mesmo não for impeachmentado, ocorrer com o Bolsonaro, por exemplo, nós já temos aí de alguns deputados ligados à esquerda apresentando o PEC anti-Mourão, a proposta de emenda anti-Mourão, que é o seguinte: se Bolsonaro for tirado, não assume o vice, convoca-se imediatamente novas eleições em 3 meses ou 90 dias. E aí vai ter que, obviamente, mudar o texto que está na Constituição. Por isso que diz proposta de emenda à Constituição, ou seja, vai retificar ali o texto que está possivelmente nos artigos 70 em diante. Você encontra, aliás, de 76 em diante, você encontra exatamente isso. Ó. Inclusive está escrito aqui, ó. A eleição, 77, a eleição do presidente e do vice-presidente da República se realizará simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno e no último domingo de outubro do segundo turno. Tudo isso está aqui, tá? E no próprio 77, aliás, 78, 79, o 79 que acabamos de ler, fala sobre o período de vacância, ou seja, que há o cargo livre e que o vice assumiria. E eles querem, obviamente, revogar esse artigo. Então falamos sobre isso, sobre a viabilidade da ação contra Hamilton Mourão a fim de tirá-lo como vice-presidente. O Marco Feliciano não está equivocado à luz do direito desta questão, ok? Abraço, até a próxima, dê o seu like, comente, se não é inscrito no canal, se inscreva.